Olá a todos. Primeiro quero desejar aqui dar a todos vocês boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Quero agradecer muito a Etevav pela oportunidade, a CIPA, participar desse evento aqui com vocês. E o meu objetivo aqui é falar com vocês um pouco sobre alcoolismo e tabagismo. Tá? Vou procurar ser breve, também não me alongar demais nos dois temas, mas passar aquilo que eu julgo importante sobre essas duas questões. São dependências químicas, que atingem milhões de pessoas no mundo todo, então eu vou passar para vocês um pouco do como isso afeta o nosso organismo, do que é possível fazer nessas situações. Então vamos lá. O alcoolismo ele é definido pela OMS, tá aí como na 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, como um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que desenvolvem após o uso repetitivo de álcool, tipicamente associado aos seguintes sintomas. Então isso é muito importante, salientar. Quais são esses sintomas? Forte desejo de beber, dificuldade de controlar o consumo, uso continuado apesar das consequências negativas, maior prioridade dada ao uso da substância em detrimento de outras atividades e obrigações, uma pessoa que troca o trabalho, troca outras atividades por conta do consumo, o convívio com a família, por exemplo, aumento da tolerância, então a pessoa sempre vai precisar de doses maiores, para atingir o mesmo efeito que ela atingia antes, com doses menores, e por vezes um estado de abstinência física, como tremores, sudorese, quadro de ansiedade, quando a pessoa está sem o consumo do álcool. Então isso aí é o alcoolismo, essa dependência química, essa alteração comportamental, essa questão ligada a problemas muitas vezes familiares, sociais, que afeta um número muito elevado de pessoas no mundo todo. Tudo que eu for falar para vocês aqui, eu estou me baseando em alguns documentos, Então, aqui nós temos o CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, tá? Que está ligado aí ao SUS, não está diretamente ligado, mas tem uma questão ligada à nossa saúde pública. Tem médicos que participam, desse centro de informações. O uso do álcool e outras drogas em tempos de pandemia, isso vem ligado à Fundação Oswaldo Cruz, E nós temos aí esse guia estratégico para o cuidado de pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, que é elaborado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, vamos lá. O consumo de álcool na população com 15 anos ou mais em 2016, que é um dado que a gente tem aí, no Brasil, nas Américas, e no mundo. Então, se a gente juntar 40,3% são as pessoas que estão bebendo atualmente, 38,3% são ex-bebedores, nós temos 78,6% da população brasileira que já consumiram álcool em algum momento da vida. Então, nós estamos falando de praticamente 80% da população, e aí você tem 20%, que seriam abstêmios, que nunca consumiram bebida alcoólica, tá? E aí no mundo, essa taxa é de 16%, nas Américas é de 16% e no mundo de 44%. Então nós temos aí um número elevado de pessoas que já tiveram contato com bebida alcoólica. As populações mais consideradas mais vulneráveis, são jovens, idosos e mulheres, por características fisiológicas, por sofrer maiores consequências, em decorrência do consumo abusivo de álcool, por isso que são consideradas populações vulneráveis, Sobre a questão da bebida mais consumida, a cerveja é mais consumida e na sequência a cachaça, aqui no Brasil, e em terceiro lugar o vinho. Vocês estão vendo aí, existem outras bebidas, e o ranking em 2018, tá? Então a cerveja ela muito na frente das outras bebidas, Aí um outro problema que é apontado,
por essas associações, por esses documentos que eu estou mostrando para vocês, o consumo de álcool ilegal. Então, por ele ter um valor muitas vezes mais acessível, né, existe aí a falsificação, a pirataria, né, bebidas adulteradas, e esse que é o grande perigo, né? Fora os efeitos do álcool, você pode ter aí a adição de outras substâncias que também podem gerar prejuízos à saúde, né, das pessoas que vão consumir. E a OMS estima aí, vocês estão acompanhando aí comigo, que cerca de 25% do álcool consumido no mundo vem de fontes ilegais, né? E no Brasil isso representa 15,5% do consumo total. Tá? Então é importante comentar, porque isso pode afetar ainda mais a saúde das pessoas que estão consumindo esse tipo de bebida. O álcool ele entra dentro das drogas como drogas depressoras do nosso sistema nervoso, né? Então a gente tem drogas que são estimulantes, que são perturbadoras, e o álcool ele se encaixa como uma droga depressora, tá? Que vai gerar às vezes até uma agitação inicial, mas depois vai trazer uma maior sonolência, vai gerar alterações, por exemplo, como desequilíbrio, tá? Então vai trazer uma diminuição do reflexo, então, por ser uma droga depressora do sistema nervoso. A dose considerada padrão, tá, aqui no Brasil, é uma dose de bebida, né, de 14 gramas de álcool puro, que corresponde a 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de um destilado, por exemplo, a cachaça ou a vodka, né? O consumo moderado é no máximo 4 doses em um único dia ou 14 doses na semana, tá? Para as mulheres isso diminui, né? Para 3, tá? Para idosos, aquela população vulnerável que eu comentei com vocês, né? Mulheres e idosos, diminui para 3 doses num único dia e 7 na semana, por efeitos fisiológicos e outras consequências que eu disse lá atrás. E o uso nocivo do álcool ele ocorre quando, né, esse consumo ele gera consequências sociais de saúde, tanto para o consumidor quanto para as pessoas que estão próximas a ele ou para a sociedade em geral. Como que funciona, né? Então a pessoa ela vai ingerir a bebida alcoólica e a ingestão, né, ela como é uma questão líquida, em 8 segundos, né, em menos, perdão, em 3 segundos isso já chegou no estômago, né, é bem rápido e já começa o processo de quebra, né, vamos dizer, de digestão daquele produto, e depois isso vai cair na região intestinal, vai cair na corrente sanguínea e vai começar a ser metabolizado pelo fígado. Então, o que eles estão colocando aqui, né, que a ingestão e absorção tem em média aí 1 hora, e o tempo de absorção do álcool depende de uma série de fatores, por presença de comida no estômago, o tipo de alimento ingerido antes, a velocidade com que a pessoa consumiu essa bebida. Isso vai mudar a questão da absorção, se é mais rápida ou mais lenta. A distribuição. O álcool, depois, né, de metabolizado, quando ele é distribuído, ele vai ser distribuído, vai chegar no cérebro, esse álcool vai ser armazenado nos músculos, no coração, no fígado, nos rins. Então, para onde esse álcool vai? Os rins, principalmente para a eliminação, vocês vão ver lá na frente, né, que a maior parte da bebida, né, do álcool é eliminado pela urina, mas também pode ser eliminado ou através da salivação, transpiração, respiração, tá? E a questão do metabolismo, quem vai metabolizar esse álcool, quem vai ter que trabalhar com esse álcool é o fígado. Por isso, né, a cirrose hepática, a hepatite, né, quando o fígado ele perde essa capacidade de metabolização e ele começa a ter prejuízo nas suas próprias funções. É um dos principais órgãos do nosso metabolismo, né, é o principal, tem a ajuda de alguns outros órgãos, mas quando ele começa a sofrer, em consequência desse consumo excessivo de álcool, muitas vezes é necessário uma questão cirúrgica, um tipo de transplante, ou muitas vezes também não tem o que se fazer.
Em relação à dose e efeito, então 1 a 2 doses gera uma desinibição, uma ligeira sensação de bem-estar e um relaxamento, tá? A partir da terceira dose já uma euforia, né, uma baixa resposta a estímulos, então uma diminuição dos reflexos e uma inadequação de comportamento. Então tem gente que fica muito choroso, tem gente que fica muito valente, então já começa a ter uma alteração aí do comportamento. E depois, né, as doses seguintes, já começa a ter uma fala pastosa, uma perda de coordenação motora e uma perda de consciência. É lógico que isso depende muito, né, do tipo de bebida, da concentração de álcool de cada bebida, depende do metabolismo de cada pessoa, depende daquilo que vocês viram lá no início, né, a tolerância de cada um. Então, quando essa pessoa vai bebendo, a tolerância do organismo vai sendo maior, então ela vai tendo que tomar mais doses para chegar nesses efeitos mais drásticos, né? Do peso corporal de cada um e da quantidade ingerida. Então essas situações elas vão influenciar. Isso aqui é uma média, né? Eu coloquei essas duas imagens logo abaixo para vocês verem que uma das primeiras células do corpo que é afetada pelo álcool são as células do cerebelo. E o cerebelo ele é responsável por 3 coisas, né? Coordenação motora, tônus muscular e equilíbrio, né? Então a gente pode ter aí uma dificuldade na coordenação, uma dificuldade no equilíbrio e uma dificuldade em manter o tônus muscular, né? A força ali do músculo mesmo quando ele está em repouso, tá? Então são algumas situações, por isso que o indivíduo, né, alcoolizado ele tem aquela dificuldade para se equilibrar, para andar numa linha reta, por ele afetar uma das primeiras células a serem afetadas pelo álcool ser o cerebelo, né? Então, ali ele mostra, né, existem alguns benefícios, né, pequenos, mas existem, para o consumo moderado de álcool. Então, vou dar o exemplo do vinho seco, né? Um cálice lá, ele vai melhorar a questão cardiovascular, né? Prevenir doenças como infarto, por exemplo. Pode gerar ali um relaxamento, uma sensação de bem-estar, como vocês estão vendo ali na imagem, e prevenir também diabetes do tipo 2. Isso vai depender muito da periodicidade, da quantidade e do tipo de bebida ingerida. Tá? Então não é assim, que bacana, vou sair bebendo porque eu vou evitar tudo isso, né? Em contrapartida, a gente tem os malefícios. Então existem hoje mais de 200 tipos diferentes de doenças que podem ter relação aí com o consumo de álcool. Algumas com uma parcela maior e outras com uma parcela menor do álcool está influenciando no surgimento dessa doença. Então, cirrose hepática, alguns tipos de câncer e outras aí dentro desses 200 tipos que vocês estão vendo. E aí essa imagem mostra justamente isso, né? Então, o que seriam essas frações atribuíveis ao álcool para causas selecionadas de morte? Por exemplo, transtorno por uso de álcool, que é uma doença aí do sistema nervoso central, causada, lógico, pelo consumo do álcool. Então, o álcool tem 100% de relação com essa causa de morte. Já se eu pegar, por exemplo, uma doença isquêmica cardíaca, vamos dizer um infarto, a gente está falando de 3% de influência. Depende também dos seus hábitos de vida, da sua genética, da sua alimentação. Outros fatores também vão influenciar nesse infarto, por exemplo. Então o álcool ele vem só para somar mais outros fatores ruins da nossa saúde, né? Para contribuir com essas causas de morte. Então aí tem lesões traumáticas, né? Então veja, um acidente de trânsito, por exemplo, o álcool contribui em 27%. Aí entra outros fatores, né? Desatenção, problemas com a via, né? O excesso de velocidade, aí entram outros fatores que vão somar aí junto com o álcool, né? Então o álcool ele favorece, ele ajuda muito, mas ele não é o 100% ali daquele acidente, né? Aí já dá para vocês verem doenças do sistema cardiovascular, doenças respiratórias, trato gastrointestinal, então tipos de câncer. Olha para a cirrose, por exemplo, lá no fígado, praticamente 48%, né? Metade causada aí pelo álcool. Ele aumenta, né? Ele potencializa muito, né? A chance de aparecer uma cirrose hepática. O consumo entre os jovens, né? Por que os jovens bebem, né?
para se sentir parte de um grupo, então por uma pressão aí social, aceitação desse grupo, influência de outras pessoas, uma percepção equivocada de que beber é uma coisa normal, que principalmente, né, numa quantidade exagerada, numa frequência exagerada. Então, uma coisa é, eu vou beber assim bem pouquinho, uma vez na semana, ou sei lá, uma vez a cada 15 dias, isso é uma coisa. Outra coisa é todo dia, né? Todo dia tá bebendo, tá consumindo e quantidades exageradas. Isso não é normal, né? Isso não é um consumo saudável, né? Já extrapola o moderado. Comportamento aí ligado a assumir risco, testar limites, né? Isso também entra na questão do consumo do álcool. Então, eu aguento beber mais do que você. Isso vai gerando consequências, tanto a curto prazo, perda do rendimento escolar, um sexo desprotegido, brigas, quanto a longo prazo, né? Problemas cognitivos, alterações socioemocionais. Isso é um grande problema para a nossa sociedade. E essas pessoas vão crescendo, né, sendo aí grandes consumidores de bebida alcoólica e potenciais alcoólatras no futuro. Aí, como que os jovens eles adquirem essa bebida? 43% das vezes em festas, 17% das vezes com os amigos, né, e 3% aqui, como vocês estão vendo, em casa, sem a permissão dos pais, às vezes com a permissão dos próprios pais. Então tem aí, que nem aqui a gente vê, 9,4% por alguém da família que está estimulando esse consumo, né? Aqui é o efeito do álcool, né? Então, de acordo com a quantidade de álcool no sangue, o que isso pode gerar, qual o nível de prejuízo. Então, 0,2 a 0,3, um funcionamento mental começa a ser prejudicado. Depois, a questão do campo visual, né? O cérebro ele relaxa, diminuição aí dos reflexos, falta de coordenação, a gente já falou por quê, né? Habilidade de interpretar corretamente o que está acontecendo, um julgamento crítico, né? Náusea, vômito, pode levar até coma, o coma alcoólico, né? Acima de 4 gramas por litro de sangue, né? E o Brasil agora ele tem trabalhado com a tolerância zero, né, em relação ao consumo e direção, no caso. O uso nocivo do álcool ele pode trazer impactos diretos na saúde, como doenças, mortes, internações, impacto nas famílias, então desemprego, violência, um estigma social, e impactos indiretos, diminuição da produtividade, absenteísmo, aposentadoria precoce, acidente de trânsito, e outras situações. Como que a pessoa pode procurar ajuda? Existem as redes de atenção psicossocial e estratégia de organização, tanto em níveis básicos, né, quanto até hospitalares, vamos dizer assim. Então, começando na atenção básica, por exemplo, a gente tem as UBSs que podem ajudar essas pessoas, o núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, centros de convivência e cultura, que podem resgatar, por exemplo, pessoas, moradores de rua, podem ajudar, ou até mesmo pessoas, por exemplo, que buscam esse serviço e querem um auxílio. A atenção psicossocial, né, estratégica, centros de atenção psicossocial, nós temos os CAPs, né, que podem ajudar também, o SAMU, né, as UPAs, unidades de acolhimento, então atenção residencial de caráter transitório, então, moradores de rua, atenção hospitalar, então leitos reservados à saúde mental, né, em clínica médica ou pediatria em hospitais gerais, e aqui estratégias de desinstitucionalização seriam pessoas que estão internadas, né, por exemplo, estão ali no CAPS, né, ou em alguns hospitais, alguns leitos de saúde mental, e elas vão sendo ressocializadas, né, para poderem voltar para o convívio da família. Aqui é um recorte que eu fiz do próprio site da Prefeitura de Jundiaí, então para dependentes químicos, seja por álcool ou drogas, por exemplo, quais são os CAPs aqui da nossa cidade, né, já que a ETEC se localiza aqui, para as pessoas entrarem em contato, pedirem uma ajuda, né, e o que é necessário é o indivíduo apresentar problemas aí com abuso de álcool ou drogas
e procurar ajuda nesses serviços. Uma das coisas que é muito importante dizer é o papel dos alcoólicos anônimos, né? Que ajuda muito nessa questão do combate ao alcoolismo. São pessoas que viveram o alcoolismo, estão tentando se manter sóbrias e se livrar desse vício. Tem como lema, né, um dia de cada vez. E aqui, mesmo em situação de pandemia, eles estão se reunindo de forma online, né? Mas quando tudo isso melhorar, as pessoas podem buscar presencialmente esses centros, que nós também temos aqui em Jundiaí. Tá? A melhor palestra que eu assisti, né, sobre alcoolismo até hoje foram de membros do AA, né? Pessoas contando a sua experiência, o que sofreram com o consumo abusivo do álcool, como que isso afetou as suas vidas e o que elas podem passar de conselho para as pessoas que ainda não chegaram nessa fase, nesse nível, né, de consumo, para que elas se livrem e isso não ocorra nas suas vidas, né? É excelente essa troca de experiências. E para a gente encerrar, né, o álcool ele mata aí 3,3 milhões de pessoas, e 25% das mortes de pessoas entre 20 e 39 anos, né, o que representa aí o consumo de álcool. Então, eu não, com essa palestra aqui, meu objetivo não é fazer ninguém parar de beber, nem parar de fumar, não é isso, mas é mostrar para vocês o que o consumo abusivo pode trazer de prejuízo. Então, para que essas pessoas fiquem muito atentas ao seu tipo de relação com essas substâncias, para tentar não cair, não chegar nesse nível, nesses problemas que eu estou relatando para vocês. Sobre o tabagismo também tem a definição, né, que é a dependência à nicotina, aí, que está presente nos produtos à base de tabaco. Nós temos também o CID, né, para essa questão, e é considerado também a maior causa evitável, isolada, de adoecimento e morte precoce em todo o mundo. Quais são os produtos, né, derivados do tabaco? Então temos cigarro, charuto, cachimbo, cigarrilha, o cigarro de palha, o fumo de rolo, o rapé, o tabaco para narguilé, né, o narguile, como vocês queiram dizer, e os dispositivos eletrônicos para fumar, né, o cigarro eletrônico aí. Existe um teste chamado teste de Fagerström, né, que ele vai medir o grau de dependência à nicotina das pessoas. Então são essas perguntas e de acordo com uma pontuação, né, esse indivíduo ele está mais dependente, menos dependente aí da nicotina, por exemplo. Os malefícios do cigarro, né, para o corpo e para a boca. Então, 20 minutos é o tempo que leva para a pressão sanguínea diminuir, as batidas cardíacas voltarem ao normal e a pulsação cair depois de um cigarro. 25% é a chance de doença cardíaca em fumantes passivos. 50% é o número de doenças que o cigarro pode causar, dentre elas o câncer, né? 8 horas sem fumar no cigarro, o nível de oxigênio no sangue pode chegar ao de uma pessoa não fumante. E mais de 4.000 são as substâncias nocivas presentes na fumaça do cigarro. E os malefícios bucais que ele coloca, alteração na voz, boca seca, mau hálito, gengivas e dentes escurecidos, doenças periodontais, câncer bucal e problemas respiratórios. O dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Nós estamos próximo dessa data aí. E aí aqui também um dado aí da Fiocruz, né? Pessoas que adoecem por causas atribuídas ao tabaco, nós temos aqui, né, 477 mil pessoas aí, doenças cardíacas atribuíveis ao tabaco. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a pessoa, né, ela tem uma situação onde o pulmão está cheio de ar, mas está cheio de gás carbônico. Ela não consegue soltar esse gás carbônico, não consegue respirar o oxigênio. Então é uma, vamos dizer assim, uma falta de ar meio que constante, e o ar não consegue entrar porque está cheio de gás carbônico que não consegue sair, causado por alterações aí ligadas aos brônquios, né? Então é uma situação bem ruim e é uma doença que não tem cura e ela é crônica, né? E tende a piorar com o passar do tempo. Pneumonia, AVC, câncer, né? São outras doenças que a gente vê aqui que são atribuíveis ao tabaco. Em relação às mortes anuais,
nós temos aí esse número de 156 mil mortes, né, que poderiam ser evitadas a cada ano. E aí nós temos um custo aqui, né, para o Brasil de despesas médicas, né, e de questões de produtividade causadas aí, atribuíveis ao tabagismo. Tá? Então 12,6% de todas as mortes que ocorrem no país são atribuíveis ao tabagismo, né? Então, em relação com câncer e com outras doenças que a gente viu anteriormente. Quais são os males do tabagismo? Aos fumantes, doenças pulmonares, cardiovascular, câncer, úlcera. E aos fumantes passivos, irritação nasal, problemas respiratórios como a asma, conjuntivite, câncer de pulmão, enfisema pulmonar. Quem fuma tem 6 anos a menos de vida do que os não fumantes, em média, e 40 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão. 24% mais chance de sofrer doença cardíaca. Tá? Aqui nós temos um pulmão de um fumante e de um não fumante, né, para vocês verem a diferença, como é um pulmão mais rígido, mais escuro, né, com maior problema de troca gasosa em relação ao pulmão de um não fumante. O narguilé, né, o narguilé, ele equivale aí como se a pessoa tivesse fumado 100 cigarros, né? Fora o risco de outras doenças como herpes e outras coisas por conta do contato da boca com o tubo ali, né? Durante a utilização do narguilé aí. Então ele também é totalmente contraindicado, pela OMS, pelo Ministério da Saúde. E o dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Aqui, mais uma vez, falando, né, então, doenças cardíacas, câncer de pulmão, câncer na boca, tuberculose e herpes, impotência, que muitos efeitos também são parecidos com o cigarro. Ele tem uma questão pior porque ele não tem o filtro, né? Então, uma hora fumando narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros, tá? E aqui são dados, né, do Instituto Nacional do Câncer e da Anvisa, ok? Os males de fumar, então 8 milhões de pessoas morrem por ano, né, no mundo aí por causas ligadas ao cigarro. E aí nós temos, né, o efeito para o fumante e também para o fumante passivo, que são as pessoas que convivem ali na mesma casa, né, no mesmo recinto. Existem leis que proíbem o fumo em locais fechados, né, públicos, mas dentro da casa da pessoa não tem uma lei que proíba, né, ela fumar do lado do filho, da mulher, do marido, né, do pai, da mãe, e isso prejudica as pessoas que não são fumantes, né? Então, aqui, se a pessoa parar de fumar, né, o que pode acontecer? Em 8 horas, como a gente viu lá atrás, né, o nível de oxigênio ele aumenta. Em 24 horas, o risco de acidente cardíaco diminui. Em 48 horas, o paladar e o olfato melhoram. 2 semanas a 3 meses, caminhar fica mais fácil e a função pulmonar melhora em até 30%. De 1 a 9 meses, a tosse, rouquidão, falta de ar fica mais tênue. 5 anos, a taxa de mortalidade para câncer diminui 50%. E 15 anos, o risco de câncer de pulmão são iguais a de uma pessoa que nunca fumou. Então é possível e o pulmão ele sim se recupera quando a pessoa para de fumar. Então é isso, pessoal. Eu mais uma vez quero agradecer, né, a CIPA da ETEVAV. Espero que vocês tenham gostado. Procurei ser o mais breve que eu pude. Se vocês tiverem dúvidas aí, né, podem me mandar mensagem ou mandar mensagem para a escola e o que for direcionado eu tento responder. Existem programas hoje que ajudam pessoas, né, a parar de fumar, uma série de técnicas ou também para parar de beber, mas depende muito também da pessoa querer. É difícil ela largar se ela não quiser, né, não for da vontade dela. Então o ideal é não entrar nesse vício para não ter dificuldade depois de sair. Tá? Então esse é o principal ponto aqui. Eu não quero aqui fazer ninguém parar de fumar nem beber, não é esse o meu objetivo, é mostrar para vocês os riscos, né? E principalmente evitar que pessoas entrem nesses vícios. Então, tudo de bom para vocês, saúde para vocês e para os seus familiares e até uma próxima oportunidade.